Queridos irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor nos concede esta bênção, esta oportunidade, esse privilégio de podermos refletir na sua palavra, que é de tanta importância para as nossas vidas, não é? Faz tanta diferença no nosso dia a dia. E tivemos um problema de transmissão, e por isso nós estamos fazendo de um jeito diferente hoje. Mas a mensagem será a mesma, em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar orando, pedindo para que o Senhor fale as nossas vidas e os nossos corações. Pai, muito obrigado por esse momento, por este privilégio, por esta bênção, por esta vitória, de podermos refletir na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra que é viva, fiel e verdadeira, e que não vai passar. Ó Deus, está agora diante de nós. E nós te louvamos, Senhor, porque não é mérito. Não merecíamos o acesso à Tua Palavra, não merecíamos o acesso a Ti, não merecíamos estar na Tua presença, mas o Teu amor nos alcançou, nos resgatou, nos libertou e nos trouxe para a Tua presença. A Tua Palavra diz que Tu nos tirasses das trevas e nos transportasses para a Tua maravilhosa luz. E é por isso que temos acesso à Tua Palavra agora. Senhor, nós desejamos ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, então, por misericórdia, fale conosco. Usa, Senhor, a minha vida, fala, Senhor, através da minha boca, para que todos possamos ouvir a Tua voz. Por bondade, é o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero, juntamente com os irmãos, refletir na palavra do Senhor, que está no Salmo de Davi, 108, Salmo 108, uma canção, salmo davídico, e apenas um verso, o último verso desse salmo, Salmo 108, verso 13, e baseados nessa passagem eu quero refletir com os irmãos sobre avançando para conquistar, certos da vitória. Grave isso, é muito importante você linkar essa informação com aquilo que vamos falar agora, fazer a ligação com aquilo que vamos falar agora. Salmo 108, verso 13, e o texto diz assim: com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Este é o texto, esta é a palavra, e é baseados nesse texto que eu quero, mais uma vez, vou repetir, conversar com os irmãos, refletir com os irmãos sobre avançando para conquistar, certos da vitória. Queridos, como crentes, como cristãos, como protestantes, como evangélicos, seja lá qual a nomenclatura que possamos usar, sempre pregamos e testemunhamos as intervenções divinas em favor do seu povo. É basicamente a nossa proclamação. O tempo todo nós estamos falando desse assunto, repetindo essas histórias, falando a respeito desses acontecimentos. E, em razão disso, nós levamos ao mundo, especialmente aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão mais próximos de nós, esperança para os problemas cotidianos, para os problemas insolúveis, para as causas impossíveis. Nós, através desta proclamação, nós despertamos nos corações dessas pessoas a esperança do milagre, a esperança de que algo de extraordinário possa acontecer ou vai acontecer. Nós testemunhamos com fé e com convicção para atingirmos o objetivo. É assim que nós fazemos o tempo todo. E, nesse contexto, o objetivo sempre é levantar o caído, restaurar a força
daquele que já não tem vigor, reanimar o moribundo, ou seja, aquele que está abatido, triste e entregue. E na maioria das vezes nós conseguimos o intuito, nós atingimos o alvo, porque Deus é fiel, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, e ela não volta vazia. Então, nós fazemos isso, nós colocamos em prática esse ministério com todo vigor e com toda a convicção e com toda a certeza do resultado. Mas, e é isso que eu quero refletir com os irmãos, mas quando nós estamos diante de um problema, nós estamos experimentando a adversidade, nós estamos experimentando a luta, nós estamos experimentando a tribulação, tudo que pregamos, que foi muito útil e até manifestou o milagre nas vidas das pessoas às quais falamos, para a nossa própria experiência, parece-nos que não tem o mesmo peso. Para a nossa própria experiência, parece-nos que não é a mesma coisa, que não temos a mesma convicção, que não temos a mesma certeza, talvez até a mesma fé. O que ocorre? Qual a explicação para isso? Em tese, queridos, e esse é o ponto de partida sobre o que nós estamos falando agora, nós precisamos entender que a vida na fé é baseada, é fundamentada, é alicerçada na experiência. É alicerçada, melhor dizendo, no nosso envolvimento com o acontecimento, no nosso envolvimento com o evento, ou seja, com a realização do milagre. O que diz Efésios 3:20? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ok, infinitamente mais. Nós vamos alcançar o infinitamente mais. Mas como isso? Sozinho? O texto vai se cumprir sozinho? Como termina o versículo? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera, que atua em nossas vidas. Ou seja, nós fazemos parte daquilo que está acontecendo, nós fazemos parte do infinitamente mais, nós somos os canais da manifestação do infinitamente mais. Vamos então ao texto. Davi diz aqui: com Deus conquistaremos a vitória. Uma afirmação de que vai ser assim. Ele não está aqui, olha, talvez aconteça, ele diz de forma afirmativa: com Deus conquistaremos a vitória. Ou seja, uma certeza. Ele está expressando uma convicção de que nada vai impedir aquilo que está sendo falado. Ou seja, nada vai impedir que seja diferente do que o texto está dizendo. A palavra está nos falando que será assim. Consequentemente, queridos, nós precisamos entender, e esse é o objetivo dessa ministração, dessa reflexão com os irmãos, que conquistaremos a vitória. Ponto. É uma afirmação bíblica, é a palavra do Senhor que está nos afirmando isso, e isto para nós basta. Se ela disse, será. Esta é a convicção que temos nos nossos corações, porque esta palavra é fiel e verdadeira. Olha o que diz aqui em Hebreus,
Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Acabamos de falar, nós professamos nas vidas das pessoas. E nós precisamos nos apegar com firmeza a essa esperança que nós estamos professando, que nós estamos anunciando, que nós estamos proclamando. E por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Isso basta para nós. Isaías 55, versículo 11, a parte B do versículo, o próprio Deus falando através da boca do profeta a respeito da sua palavra. Ele diz: ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu faço uma pergunta para os irmãos: existiria uma garantia igual a essa em qualquer ambiente, em qualquer situação das nossas vidas? Será que conseguiríamos alguma coisa mais garantido do que esta palavra? Não tem. Porque a palavra do Senhor é um decreto, e é Ele quem está dizendo que a sua palavra fará aquilo que Ele deseja, e atingirá o propósito para o qual ela foi enviada. Queridos, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela está recheada, está cheia de exemplos bíblicos para nos provar a veracidade daquilo que estamos falando. Algumas figuras, por exemplo, Moisés, diante do Mar Vermelho. Todos vocês sabem o que aconteceu. E experimentou a ação do milagre, a manifestação do poder de Deus. Josué, uma das histórias mais emblemáticas de Josué é quando eles estão diante de Jericó, não é? A cidade intransponível, ninguém seria capaz de entrar em Jericó. E vocês conhecem a história. Por que não falar de Elias, lá no Monte Carmelo, não é? Quando ele desafiou e derrotou os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Aserá. Eliseu, tantas situações, né, de Eliseu, e uma das emblemáticas é quando a sua casa está cercada e ele, na confiança no Deus vivo, no cumprimento da promessa do Todo-Poderoso, ele não se abala diante daquela realidade. E a palavra diz que o Senhor cegou todos os soldados da Assíria que estavam cercando a sua casa. Por que não falar de Daniel na cova dos leões, outra história emblemática? Ou então de Davi, não é? Uma das histórias mais emblemáticas de Davi, uma das vitórias mais impressionantes de Davi, é aquela que ele empreendeu contra o gigante Golias, não é? O gigante dos filisteus. Então, queridos, nós conhecemos sim histórias de prodígios, de milagres, de maravilhas, de intervenções poderosíssimas de Deus. Mas uma outra pergunta: mas em quais situações? Como isso ocorreu? Como experimentaram estas vitórias, esses nomes que falamos há pouco? Todas em situações
em que o homem nada poderia fazer, a não ser confiar na manifestação do poder do Todo-Poderoso, ou no poder, uma redundância, não é? No poder do Deus Todo-Poderoso. Se não confiar na ação divina. Lá em Isaías 42, 8, o Senhor diz: não darei a outro a minha glória. Quando o milagre acontece, é porque o homem não tem como fazer diferente daquilo que vai acontecer. Como que Moisés abriria o Mar Vermelho? Como que Josué poderia fazer sumir os muros de Jericó? Todas essas situações é quando o homem não podia fazer absolutamente nada diante dessas realidades. Mas veja bem, como diz lá Efésios 3:20, todos participaram do evento, estavam inseridos no evento. Todas essas situações de extremo perigo, de extrema aflição e em total dependência do Deus vivo. Esse é o ponto de partida que eu quero refletir com os irmãos a respeito do tema de hoje. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30, Davi faz um cântico, e no versículo 30 ele diz, eu vou abrir, no versículo 30 ele diz, contigo posso avançar contra uma tropa. Contigo posso avançar contra uma tropa. Se você olhar aí na nossa Bíblia, a NVI, ela tem uma notinha de rodapé, uma letrinha B, não é? Na palavra tropa. E você olhando lá no rodapé, o que quer dizer isso? A palavra diz, ou posso vencer uma barricada. Ou posso vencer uma barricada. O que seria uma barricada? Um entrincheiramento provisório erguido com barricas, carros, estacas, etc. Ou seja, em geral, para defender a entrada, para não deixar o inimigo entrar. E Davi aqui está fazendo uma afirmação baseada em sua experiência com o seu Deus. Queridos, como Davi, só teremos que ter a mesma convicção. Como Davi, nós só teremos a convicção que ele teve se experimentarmos como ele experimentou. Ou seja, no momento decisivo, ele confiou plenamente no seu Deus. A dinâmica da vida na fé, ela é alicerçada, ela é fundamentada, como já falamos, na experiência com Deus. A dinâmica da vida na fé, ela é desenvolvida no relacionamento com o Senhor. Ela é manifestada em nós e ao longo da nossa vida com o Senhor, produzindo um crescimento espiritual.
ou seja, nos aperfeiçoando. E é interessante nós falarmos a respeito de nos aperfeiçoando. Porque um dia, quando cremos em Cristo Jesus, nós fomos aperfeiçoados. Nascemos de novo para uma nova vida nele. Ali começou o processo de aperfeiçoamento. Depois, dando continuidade à nossa vida na fé, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento no conhecimento e na intimidade com o nosso Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados. E o nosso alvo e o nosso objetivo é sermos perfeitos. A palavra do Senhor nos diz que um dia seremos como Ele é, ou seja, um dia seremos perfeitos como Ele é. Então nós fomos aperfeiçoados, estamos sendo aperfeiçoados e seremos perfeitos. Contigo posso avançar contra uma tropa, ou posso vencer uma barricada. A parte B do versículo diz: com o meu Deus posso transpor muralhas, ou posso atravessar fortalezas, ou posso atravessar muros, ou posso atravessar e transpor tudo aquilo que oferece resistência. Como foi a experiência de Josué, como eu disse anteriormente, diante da cidade intransponível. Por que intransponível? Porque segundo a tradição, e isso é provado, arqueologicamente, o muro de Jericó, ele tinha 30 metros de altura. Imagine um prédio de 12 metros, 30 metros de altura, com o pé direito de 2,5, mais ou menos, nós temos 12 metros de altura. Mas nós temos um prédio, melhor dizendo, de 12 metros. 30 metros, um prédio de 12 andares, não 12 metros, estou confundindo. 30 metros corresponde mais ou menos a um prédio de 12 andares. Ok, alto. E qual a largura? A largura desse muro? Por 6 metros. Como assim? Onde que era a casa de Raabe? Onde Raabe morava com a sua família? Em cima do muro. Só que havia a casa de Raabe e ainda havia a estrada onde passava as bigas, ou seja, os sentinelas que o tempo todo estavam andando e olhando o que estava fora da cidade. Se nós fizermos um paralelo com a nossa realidade, um padrão de terreno hoje, se eu não me engano, mínimo é 5 por 25, 5 por 30, 5 metros. E você pode construir uma casa, pode colocar garagem. O muro tinha 6 metros, 1 metro a mais que isso. Foi a experiência de Josué. Ele conseguiu adentrar em Jericó. Por quê? Porque Deus interviu. No caso de Davi, ele sabia do que o seu Deus era capaz de fazer, porque ele também havia experimentado o poder do seu Deus. E por isso, ele se atrevia. E por isso, ele tinha confiança naquilo que Deus faria. Ele sabia que o impossível iria acontecer, que Deus lhe daria a vitória. Baseado
nessa experiência que ele está dizendo, com o meu Deus eu posso transpor barreiras. Ou seja, ele sabia o que Deus poderia fazer. E olha que interessante. Como foi essa experiência de Davi? Abra comigo aí em 1 Samuel, estamos pertinho aqui em 2 Samuel, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 ao 47. Todos vocês conhecem a história. O gigante todos os dias vinha a desafiar Israel. Vocês não têm alguém para lutar comigo? Cadê o seu soldado? Cadê alguém para lutar comigo? Cadê alguém para me desafiar? E se você olhar o contexto anterior, Davi vai a ele sem nenhuma armadura, sem nenhuma espada, sem nenhum capacete, sem nenhuma proteção. E sem nenhuma arma. Ele vai com uma atiradeira, como diz o texto. E existem textos que diz com uma funda, que é mais ou menos uma corda, né, que você amarra, coloca uma pedra no fundo, amarra presa com um pedaço de couro que roda e lança. E essa era a arma de Davi. E o gigante até fica bravo com ele, né? Quem é você que vem a mim desse jeito? Sou algum cão para você vir aqui a mim com pedras e paus? Mas olha o que Davi fala aqui no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi ousou falar assim com o filisteu. Queridos, é uma mensagem rápida hoje, mas eu preciso que você grave no seu coração aquilo que o Senhor está nos dizendo nesta noite. Nós podemos avançar, porque o nosso Deus garante a nossa vitória. Porque com o nosso Deus, nós conquistaremos a vitória. Como disse, nós temos muitos exemplos bíblicos de que Deus age decisivamente em favor dos seus, dando-lhes vitória. Só precisamos nos posicionar como filhos dele, como filhos do Deus vivo, como filhos do Todo-Poderoso, e ousar sermos vitoriosos. É isso que eu quero que você entenda. A vitória não vai acontecer sem você provocar o acontecimento dela. Não adianta nós esperarmos a vitória sentados, dormindo, deitados. Não é assim que vai acontecer. Nós precisamos ousar sermos vitoriosos. Ser vitorioso é uma questão de ousadia. Não vamos ser vitoriosos sem ousar. Eu quero que você grave isso no seu coração. Nós precisamos ousar sermos vitoriosos. Nós precisamos ousar
crer e vencer. Nós precisamos ousar crer e conquistar. Nós precisamos ousar crer e avançar. Este é o ponto. Não existe mágica. O Senhor fará, mas fará através de nós. O Senhor disse: olha, eu tenho para vocês uma terra que emana leite e mel. E como aconteceu? Quando eles chegaram em Canaã, a terra estava pronta, esperando eles somente se assentarem. Foi assim que aconteceu? Não. Eles ousaram conquistar a terra e Deus deu-lhes vitória. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos, e agora eu volto lá no começo, como crentes, como cristãos, como protestantes, como evangélicos, não importa como você se identifique, tudo é a mesma coisa. Mas como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter um objetivo em nossas vidas. Queridos, eu li outro dia para vocês, Hebreus 11, e 11:40, quando diz que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem os heróis da fé aperfeiçoados. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter um objetivo de escrever os nossos nomes na galeria dos heróis da fé. É isso. Nós não viemos por vir, não fomos chamados para nada. O Senhor fala lá em Isaías: eu não o chamei à toa. Eu tinha um plano, eu tinha um objetivo, eu tinha um lugar a chegar para vocês, eu tinha para vocês um grande projeto. Foi exatamente isso que Neemias entendeu. E quando seus inimigos o convidam para a reunião, o que ele diz? Eu não posso parar o que eu estou fazendo, eu estou envolvido num grande projeto. Você precisa ter esta ambição, você precisa ousar executar um grande projeto, você precisa ousar colocar, escrever o seu nome na galeria dos heróis da fé. Queridos, o Evangelho é para vencedores. O Evangelho não é para murmuradores, reclamões. O Evangelho não é para pessoas que desistem. Não é para pessoas que fogem da situação. Não é para pessoas que se desanimam. O Evangelho é para vencedores. O próprio Jesus diz lá em Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. É isso. Nós fomos chamados para vencer. E nós vamos vencer. Nós só precisamos ousar sermos vitoriosos. Queridos, aqui mesmo em Apocalipse diz que o Evangelho, a vida com Deus, o caminho da salvação, tudo aquilo que anseiam as nossas almas, os nossos corações,
é para gente corajosa, é para gente ousada, é para gente determinada, é para gente que tem um lugar a chegar. Em Apocalipse 21, 8, ele diz muito claramente que o Evangelho não é para covardes. A vida na fé não é para covardes. O céu, olha que interessante, o céu não é para covarde. Olha o que diz Isaías 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você foi chamado para ousar, e ousar conquistar, e ousar avançar, e ousar ser vitorioso. Tome posse. Você não é mais um no meio da multidão, você é o Filho do Deus vivo. O apóstolo João, já lá em João 1,12, diz exatamente isso. João 1,12. Isso, aqui ele está falando a seu respeito. Aqui ele está falando a respeito do que você é agora. Quem é você agora? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, você não é mais um no meio da multidão, você é um filho de Deus. E como igreja de Cristo, nós precisamos ter esse entendimento. A igreja de Cristo triunfa na terra. A igreja de Cristo anda de glória em glória e de vitória em vitória. Nós só precisamos ousar sermos vitoriosos, avançando para conquistar. Ouse avançar, avançando para sermos vitoriosos, avançando certos da vitória. Foi exatamente isso que os heróis da fé viveram. Foi essas as experiências que eles tiveram com o Todo-Poderoso. E essas experiências estão dispostas a nós agora. Nós só precisamos nos posicionar e entender aquilo que o Senhor está falando com cada um de nós. Amém? E que o Espírito Santo fale melhor aos corações dos irmãos e ao coração de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar com você, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens um plano de bênçãos, realizações e vitórias para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos chamasses para vivermos o mesmismo, para vivermos aquilo que o mundo vive, para andar pela vereda que o mundo está andando. Tu não nos chamasses, ó Deus, para dar às nossas vidas o mesmo desfecho das vidas daqueles que estão no mundo. Não. Tu nos chamasses para que experimentássemos o pleno cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. E a Tua palavra diz que os Teus sinais seguirão aos que creem. E nós cremos, Senhor, no pleno cumprimento da Tua palavra. Então, por misericórdia, que nós possamos, ó Deus, nos posicionar com firmeza. Como disse a Tua palavra lá em Hebreus, que nós possamos, ó Deus, dar testemunho com o nosso posicionamento a respeito da nossa fé. Que nós possamos, ó Pai, nos agarrar firmemente, nos apegar com firmeza a essa esperança que professamos. Porque aquele que nos prometeu é fiel. Porque Tu és fiel, Senhor.
Deus de misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que a tua igreja, Senhor, ouse avançar. Que a tua igreja ouse conquistar a vitória. Porque tu já conquistasses para nós na cruz, Jesus. Diz a tua palavra. E nós cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós podemos tomar posse, porque são nossa herança. Então, Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos posicionar com firmeza diante de Ti. Nos posicionar com firmeza, Senhor, a essa esperança que nós professamos em Ti, a essa fé que temos no cumprimento da Tua palavra em nossas vidas, a essa esperança que nós processamos, porque sabemos, porque que Tu és fiel. Pai, em nome de Jesus, visita a Tua igreja, os nossos irmãos que estão enfermos, põe a Tua mão sobre cada um deles, põe a Tua mão, Senhor, sobre os lares, sobre as famílias, põe a Tua mão sobre cada um de nós agora. Que a Tua boa mão, Senhor, permaneça estendida sobre nós, ministrando a bênção da paz, a bênção da saúde, a bênção da alegria, a bênção da plenitude do Teu Santo Espírito. Pai, manifesta a Tua glória, manifesta, Senhor, a Tua vitória, concede, Senhor, ao Teu povo tudo aquilo que anseia os seus corações, que nós possamos, ó Deus, conquistar a nossa vitória a cada dia, que nós possamos, ó Pai, desfrutar de tudo aquilo que Tu já conquistasses para nós, que nós possamos desfrutar, Senhor, da plena prosperidade, em todas as áreas das nossas vidas, para que em tudo o Teu nome seja glorificado em nós e também através de nós. Cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida do Teu povo. Pai, corta todo laço, toda armadilha, desfaz pelo Teu poder, toda ação de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem arquitetado, Senhor, para atingir a Tua igreja, para tirar a Tua igreja, ó Deus, do foco, para tirar a Tua igreja, Senhor, do caminho que leva à salvação. Pai, repreende pelo Teu poder. Pai, dá-nos um restante de semana abençoado, um restante de semana triunfante, um restante de semana cheio da Tua presença. Pai, um restante de semana orientado, movido pelo Teu agir, para que em tudo o Teu nome continue sendo glorificado em nós e também através de nós. Despede-nos em paz agora, continue cuidando, Senhor, dos Teus filhos, do Gabriel, do Maurício, que tanto tem nos ajudado, Senhor, e que é por causa deles que nós estamos fazendo essa transmissão agora. Pai, que os Teus filhos sejam recompensados em bênçãos, vitórias e realizações para a glória do Teu nome. Despede-nos em paz, leva-nos em paz de volta aos nossos lares e fica conosco, porque a Tua presença é o bem maior que possuímos. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as atividades na Tua casa nesse próximo final de semana. Traz, Senhor, os Teus filhos à Tua casa. Fala, Senhor, às nossas vidas, aos nossos corações, para que saímos desse lugar, Senhor, edificados, orientados, abençoados, alimentados pela Tua palavra, e que tudo seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, unigênito do Pai, seja com todos os presentes, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.